Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a quarta revolução industrial, tá? Nós já falamos aqui sobre a primeira revolução industrial, né, que teve origem na Inglaterra. Já falamos que surgiu aí com o encontro de jazidas ali de carvão, que supriu todas aquelas máquinas a vapor, que supriu aí também as expansões marítimas, enfim. É, e a expansão, né, é, do setor ali como um todo, né, de termoelétricas, né, de máquinas a vapor, como trens, né, ferrovia e navios também. Na segunda revolução industrial, nós temos aí um grande exemplo de modelo econômico, o Fordismo. O Fordismo foi implantado e foi baseado aí em linhas de produção, padronização, durabilidade dos produtos, grande quantidade de estoque ali, muito estoque, e profissionais ali, trabalhadores especializados e alienados, né? Houve a crise do Fordismo em 1970, não confunda a crise do Fordismo com a crise do liberalismo, tá? A crise do Fordismo foi em 1970 e a crise do liberalismo foi em 1929, 1930, né? Mas não confundam uma coisa com a outra, tá? E aí, a partir de 1970, surge a terceira revolução industrial, né? Ali com o toyotismo, tá? O toyotismo que teve origem mesmo, do nome é Toyota, no Japão ali, o modo de produção do Japão, que era descentralizado devido à questão espacial, né? Era descentralizado e era feita a partir da questão de oferta da pesquisa de mercado, né? Lei de oferta da procura. Então não tinha essa super estocagem, super produção, né? Como havia ali no Fordismo, ok? A partir disso, nós temos aí, na terceira revolução industrial, uma revolução baseada na informação, na tecnologia, na pesquisa e no desenvolvimento, tá? É um meio informacional científico, ou seja, você pega um produto já existente, aí adiciona tecnologia nesse produto, né? E com isso você aumenta aí o valor, você adiciona valor àquele produto, adicionando a partir da tecnologia adicionada, das pesquisas relacionadas para adicionar tecnologia àquele produto, né? E temos aí uma variedade de um mesmo produto, uma variedade muito grande de mesmo produto, que é muito importante. Nós temos também na terceira revolução industrial, nos Estados Unidos, especialmente, né, nós consideramos a terceira revolução industrial começou nos Estados Unidos, mas dando seu nome, né, de origem ali é no Japão, mas temos o que ponham em prática mesmo foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos visando aí a formação de muitos tecnopolos, né, tecnopolos em vários lugares, na França, na Alemanha. Nos Estados Unidos nós temos o mais famoso, que é o Tecnopolo do Vale do Silício, e tem as grandes empresas, não, grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento, né, ali no Vale do Silício, tá? Então nós temos uma mão de obra aí, não uma mão de obra não especializada e qualificada, tá? Qualificada e especializada são coisas diferentes. No formalismo, nós temos uma mão de obra especializada, né? Específica para aquilo, e aqui nós temos uma mão de obra que tem que ter conhecimento, tem que ter uma formação, e é uma mão de obra qualificada, tá? É, enfim, aí com isso nós chegamos lá a bendita quarta revolução industrial que iniciou ali em 2010, muito recente, né? Há quase 10 anos. Meu Deus, 12 anos atrás, né? 10 anos, 12 anos atrás, na Alemanha, com as fábricas de inteligência, né? A fábrica inteligente, tá? E o que caracteriza a quarta revolução industrial? Ela é caracterizada principalmente por duas coisas: a internet das coisas, que é o IoT, né, abreviado IoT, que é internet em inglês, O, que é organization,
things, né? Coisas. Então, OIT, Internet das Coisas. Outra ramificação que nós temos aí é a IA, que é a inteligência artificial. Então, voltamos à internet das coisas. O que é a internet das coisas? Internet das coisas é basicamente a inserir tecnologia em tudo, nas coisas como um todo. O que é coisas? Coisas é tudo. É um celular, uma porta, é uma casa, é uma cadeira. É inserir tecnologia nessas coisas básicas, né? É inserir tecnologia em tudo, todas as coisas. Tá? A partir do momento, de forma integrada, você chega numa casa e você pode ligar a luz, né? Acender a luz com uma inteligência através da internet, ou você pode mexer alguma coisa pela internet, ou fazer alguma coisa pela internet, é a inteligência das coisas, tá? É, ou um comando de voz, entendeu? Então, nós temos essa questão. Temos a questão também da impressão 3D, né? Que, se fosse para colocar um símbolo da quarta revolução industrial, seria a impressão 3D. A partir do momento que nós podemos agora imprimir qualquer coisa, já construir até uma casa, né? 3D, com impressora 3D. Então, é uma grande revolução. Além da internet das coisas, nós vamos ter também a inteligência artificial. Inteligência artificial, né, dos robôs, né, e muitos robôs muito inteligentes, né, principalmente ali nos campos ali do Japão, da China, enfim, nós temos robôs que eles têm uma capacidade muito desenvolvida, muitos, umas pessoas foram até com medo, né, mas muitos foram desligados, isso que é interessante, alguns eles ficaram observando, né? E alguns começaram a conversar entre si, por exemplo, um caso, eles começaram a conversar entre si, eles desenvolveram uma língua própria para conversar para que os outros não entenderem. Então, eles desligaram esses robôs, né? Que eles começaram a perguntar: será que eles estão me ouvindo? Será que eles estão nos observando? É claro que estão. Aí eles começaram a desligar. Outro caso de robô foi que colocaram o robô no chat, né? E ele para aprender, né? E esse robô ele começou a pensar muito e entrou no modo tipo de destruição. E aí teve que desligá-lo também, né? Que não conseguiu compreender certas coisas. Né? E temos também a questão de clones virtuais, né? Tem até uma série que fala isso, acho que é Black Mirror tem um vixe, tem um episódio de Black Mirror que fala justamente sobre isso, você pegar a parte, você se clonar para fazer coisas básicas para você, as coisas que você não quer, tipo, não tá muito afim de fazer, né? Algumas escolhas básicas, né? Então, são feitas clones virtuais, né? Estamos cada vez mais perto desse tipo de tecnologia. Então, aqui nós temos as chamadas impressoras 3D, né? Até que não são muito caras, não. São baratas assim, mas tudo bem. Então, nós temos aí o símbolo, a impressora 3D. Mas, quais são as potências, né, da quarta revolução industrial? Seria a China, Estados Unidos, Alemanha, né? China, Estados Unidos, Alemanha, também a Índia e a Coreia do Sul, tá? São as grandes potências da quarta revolução industrial. Tá? É investir aquelas que investem em educação, né, minha gente? Que investem em tecnopolos, em pesquisa, né? São aquelas que têm maior desenvolvimento aí, que está à frente tá aí no futuro, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né, da impressora 3D, que construiu o primeiro edifício feito em impressora 3D, né? Que nós temos, cadê? Seria impensável para a maioria das pessoas, mas até os mais céticos se surpreenderam. O edifício mais alto do prédio 3D foi construído na China, mas tem agora um rival à altura.
oferecem turismo no mundo de 1% do ar. Com mais de 9 metros de altura e 640 metros quadrados, o prédio é o maior em mundo. A Apiscor usa uma impressora 3D acoplada a um guindaste para deslocar os materiais por toda a área. Além da máquina, foi apenas necessária a ajuda de 3 funcionários para ir no edifício. O único problema que se atravessou pelo caminho foi o material usado, devido às condições climáticas extremas que se podem sentir na região. A empresa melhorou a textura de restos de materiais de construção simulados e cimento. O resultado é um material 50% mais leve, graças ao gesso da composição, e mais durável a longo prazo. Os alicerces foram feitos com a mistura de cimento e só depois a impressora 3D começou a erguer as paredes. Apesar do seu método de construção ser muito atrativo, o objetivo deste prédio é um pouco menos emocionante. O edifício irá albergar escritórios para a administração municipal. Depois deste marco, o governo local conseguiu ser ainda mais ambicioso ao estabelecer uma meta peculiar. O objetivo é que até 2030, 25% de todas as infraestruturas de Dubai sejam erguidas via impressão 3D. Realmente, né, uma revolução total aí, né? Foi inaugurada aí primeiro na China e em Dubai, tá? Então, nós temos também, entre outros, né, nós temos a questão do 5G, né? O 5G também é internet que não falha. Então, para você ter, tipo, robôs médicos que operam, né, através de robôs, com robôs, né, essa adaptação aí do setor trabalhista, nós temos aí a formação, tem que ter um 5G, né, uma internet que não falha, precisa estar fazendo a cirurgia, o médico está fazendo a cirurgia, e aí falha, não dá, né, não tem internet, e esse robô ser movido na internet tem que ser 5G, que não falha, né, é uma revolução aí, por isso é tida como uma revolução. E diante de tantas inovações tecnológicas, chegamos a alguns questionamentos, né? Como, será que é para todos isso? Por exemplo, impressora 3D vai poder imprimir órgãos, né? Órgãos humanos, por exemplo, mas isso aí acabaria com o fim de transplantes de transplante de órgãos para todos, ninguém ia morrer mais por falta de órgãos, né? Nem todos, né? Pode ser que isso restrinja só para quem tenha dinheiro, né? Um poder aquisitivo bem maior. Recursos naturais. Recursos naturais, nós sabemos que, por exemplo, na construção dessas casas 3D, eles vão poder construir casas muito rápido, com menos pessoas, ou seja, não vão ter aquelas pessoas que ficavam ali, empreiteiros ali, numa, numa construção, não vão perder seus empregos, né? Não vão ter esse emprego e também não vão ter o esgotamento dos recursos naturais. Haja vista que com essa otimização da construção de prédios, enfim, há um maior uso de recursos, né? E aí cabe a recorrer a outros tipos de recursos, né? Então, nós temos aí esses questionamentos. Não parece existir um consenso de que as repercussões dessa revolução impactarão as mais diversas esferas. Ela chegará até os lugares mais distantes do planeta e afetará o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, a segurança geopolítica, além de carregar consigo novas questões e debates éticos, né? Como a forma de imprimir matéria orgânica. Muito louco isso. Vemos, aqui nós temos a quarta, né, revolução industrial novamente e é outro tema muito importante que é o metaverso. Como é que vai ser no metaverso? A inteligência, essa inteligência artificial aí, que vamos definir, é uma terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta explicar a realidade através de dispositivos digitais, né? Explicar a realidade através de dispositivos digitais é um espaço coletivo virtual, né? Tem um episódio dos Simpsons muito interessante que as pessoas elas poderiam ficar tipo assim, passar o tempo, elas conectavam um cabo no pescoço
tipo, da base, assim, da cabeça, e entrava e vivia uma realidade totalmente alternativa, né? Uma realidade, né, do jeito que seria para onde você quiser nessa realidade, você viajava o mundo nessa realidade, você tinha outras coisas, né? Interessante. Além desse episódio dos Simpsons, mas eu lembrei agora de um episódio de Black Mirror, né, que fala que tem essa realidade alternativa, que é um rapaz que ele trabalha numa indústria, numa empresa de jogos, né? Inclusive ele é um dos donos de um dos que criaram esse jogo. E esse jogo é feito através de uma realidade alternativa que você se, se conecta aos cabos e a partir desse momento você pode entrar no jogo, você sente as sensações, né, do jogo e tal, é, e as terminações nervosas estão associadas às questões do jogo também. Outro episódio de Black Mirror, né? E Black Mirror utiliza muito disso no metaverso, só que de uma maneira bem dark, né? Uma distopia. Que foi um episódio do, da, do teste de jogo, né? Aquele episódio de teste de jogo em que ele se conecta, coloca um chipzinho no cérebro e ele brinca ali num jogo, que é, na verdade, um jogo de terror, e ele tem as sensações, né? As sensações ali e tal. Só que ele acaba morrendo no final. Pra quem não assistiu, tô dando spoiler. Ele acaba morrendo no final, né? Enfim, tem esses episódios, né, do Black Mirror e também dos Simpsons que trata uma coisa que possa ser parecida, né, com a questão do metaverso, que é essa questão do espaço coletivo virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual, né, essa realidade alternativa, a realidade aumentada e a internet. Tem a questão também das criptomoedas, tá? Que aí já está sendo cada vez mais abordadas, tá? E atualmente eu vou ser um dos maiores recursos do mundo é os dados. Os dados são muito caros. Os dados são como se são pagos. Você pode comprar dados das pessoas porque os dados são ferramentas, são grandes ferramentas de manipulação de massa, né? Como vimos aí em algumas eleições, né? Na compra de dados das pessoas, né? Então, é uma coisa, tanto que tem a LGPD, né? A Lei de Proteção dos Dados da Internet aí, para tentar manejar essas questões. Então, nós temos também outras questões que visam aí, que tangem a questão da quarta revolução industrial, que seria a rastreabilidade de produtos, tá? Hoje nós podemos rastrear os produtos quando nós compramos via internet, né? Via e-commerce e business, né? Então nós temos aí o que permite o consumidor ter informações sobre o ciclo de vida do produto, tá? Nós temos também a visão artificial utilizada no controle da qualidade de produção e na assistência para a fabricação. Visão artificial. Nós temos os cloud computing, que é conhecido como armazenamento em nuvem, exemplo do Google Drive. A gente pode armazenar muitas coisas no Google Drive, na internet, na própria internet, que permite o armazenamento de informações. Nós temos o cyber security, que visa as medidas de segurança usadas para proteger a infraestrutura cibernética de ameaças como hackers. Nós temos outras áreas que cresceram, surgiram, né, nessa quarta revolução industrial. Todas elas no que tange à internet. Nós temos a realidade aumentada, que possibilita o fornecimento de informações adaptadas ao contexto, mescladas ao campo de visão. Nós temos a manufatura aditiva, tá? Manufatura aditiva, que recria cópias tridimensionais de peças e protótipos. Nós temos também robôs colaborativos, utilizados na produção do mesmo espaço que os operadores, tá? Nós temos também a questão que envolve trabalho e desemprego, que vem sofrendo uma modificação
grande, né? Nós temos aqui os tipos de trabalho. Nós temos o trabalho artesanal, o trabalho de manufatura, de maquinofatura, a mão de obra especializada, como eu havia dito, tem a mão de obra alienada, temos a mão de obra qualificada e não qualificada, né? Nós temos a questão da terceirização trabalhista, né? E nós temos o trabalhador zero hora, né? Trabalhador zero hora é aquele que trabalha sob demanda, né? Se tiver coisas, eles são chamados de acordo às coisas para fazer. É, na indústria chama de acordo às coisas para fazer. Ele é pago pela hora trabalhada. Tem também o que vem ganhando mais espaço atualmente, que é o home office, né? Trabalho doméstico, em casa, né? Os tipos de desemprego. Quais são os tipos de desemprego? Né? O desemprego conjuntural, nós temos o desemprego conjuntural, que é um desemprego causado por uma crise, né? Crise econômica, principalmente. E nós temos o desemprego estrutural, que está inserido na estrutura ali, já que é o mais, acho que é o mais perverso, né? Que é o conjuntural ainda dá para fazer contornos e manipular. O estrutural, ele já está dentro da estrutura e ele é gerado pela introdução de novas tecnologias, lógicas, processos e processos produtivos. E também outra questão que está relacionada à quarta revolução industrial é a fuga de cérebros, principalmente de países emergentes, né, que vão para os países de desenvolvimento superior para tentar ali, que é onde ele tem mais valorização, né, onde são mais valorizados. Então, lá também temos atualmente as questões das subcontratações, tá? Subcontratações, que ou trabalhador parceiro, são os trabalhadores por aplicativo, né? Que aí relata uma questão atual, que é a precarização do trabalho, ou a uberização. É a chamada uberização das relações de trabalho. Sabemos que a Uber tem sido uma empresa que dá autonomia para o trabalhador escolher sua carga horária e sua jornada de trabalho, sendo ele responsável também pela obtenção e manutenção dos instrumentos do trabalho, o carro, né? Ou no caso de empresas de entrega, como iFood, né? Nós temos aí o uso da bicicleta, de moto, né? Então é chamado de uberização das relações de trabalho, tá ok? Aqui nós temos a evolução da produção industrial, né? As quatro revoluções. Temos a primeira revolução industrial, que está relacionada à mecanização dos processos através da energia hidráulica e de vapor, né, como eu havia dito. A segunda revolução industrial, inicia a produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica. A terceira revolução industrial, relacionada com a automação dos processos através da CLPs, introdução de robôs ao processo. E a quarta, né, que é hoje, os processos autônomos proporcionados por tecnologias cibernéticas. Vamos para algumas questões, né? A quarta revolução industrial tem como um dos países símbolos a Alemanha, como eu havia dito, iniciou na Alemanha. Uma expressão que pode ser associada às indústrias da quarta revolução industrial é fábrica inteligente. Os produtos da quarta revolução industrial podem ser associados à internet das coisas, tá? Obsolescência programada seria na terceira revolução industrial, durabilidade seria na segunda revolução industrial, tá? Toda mudança de fase das revoluções industriais é seguida por mudanças no mundo do trabalho, podendo provocar desemprego estrutural. O desemprego estrutural pode ser definido como aquele gerado pela introdução de novas tecnologias, lógicas e processos produtivos. Alguns especialistas comentam que no futuro será possível reduzir o transporte de mercadorias em uma escala mundial. Essa lógica é possibilitada pela tecnologia de impressão 3D. Tá? Você pode imprimir em um local, não precisa transportar.
Você manda os dados e você imprime em um determinado local. Olha que coisa louca. Qual, qual frase melhor descreve a quarta revolução industrial? Crescimento exponencial da capacidade de computação e combinação de tecnologias físicas, digitais e biológicas. O Brasil pode aproveitar as tecnologias da quarta revolução industrial para desenvolver e alavancar indústrias intensivas em conhecimento que se beneficiariam da facilidade de relocalização geográfica e da abundância de recursos naturais. Nesse aspecto, o país poderia se beneficiar desses avanços a partir da exploração dos ativos biológicos da Amazônia. Vamos lá, questões. A terceira revolução industrial promoveu, vamos retomar sobre a terceira revolução industrial, tá? Em algumas questões. Então, ela promoveu o aumento da produtividade e aceleração dos fluxos de mercadoria, capitais, informações e pessoas, também conhecida como a Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional. Caracterizou-se pelo protecionismo alfandegário, pelo aumento da capacidade de transformação da natureza, pelo desenvolvimento dos motores a combustão. Não. B. Por centros industriais de alta tecnologia, pela internacionalização da economia e pela ampliação do setor financeiro. Exatamente. Vamos lá. De acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se por, vamos lá, Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, FEM, escreveu um artigo publicado na Foreign Affairs que a primeira revolução industrial usou água e vapor para mecanizar a produção entre o meio do século XVIII e o meio do século XIX. A segunda revolução industrial usou a eletricidade para criar a produção em massa a partir do meio do século XIX. A terceira revolução industrial usou os eletrônicos e a tecnologia da informação para automatizar a produção na segunda metade do século XX. Agora, no século XXI, a quarta revolução industrial é caracterizada pela fusão de tecnologias entre as esferas física, digital e biológica. Tá? Então, nós temos aí que, de acordo com a tendência expressa no texto, a última revolução industrial citada pelo autor caracteriza-se por redes aéreas de comunicação e pela intensificação do uso do Fordismo. Sim, intensificação do uso do Fordismo. Sim, não. Não tem nada a ver. É a última, né? B. Viagens interespaciais e pela grande emprego do carbono. Não. C. Cabeamento telegráfico submarino e pela adoção do taylorismo. Não. D. Computadores a válvula pela utilização de linhas de produção. Não. É internet móvel e pela internet artificial. Exatamente. Internet móvel. Wi-Fi. Próxima questão. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A companhia publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais convincente. O trabalho das nações preparando-nos para o capitalismo do século XXI. A viabilidade no processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de linhas de montagem de informação de estoque? Não. Estamos falando aí, né, da terceira revolução, né, do taylorismo, descentralização, né, descentralização de produção. Então, nós temos B, empresas burocráticas e mão de obra barata.
Também não. C, controle estatal e infraestrutura consolidada. Não. D, organização e rede de tecnologia da informação. Exatamente. Organização e rede, né, que é essa descentralização e tecnologia da informação. Letra A, gestão centralizada, não, né, descentralizada, e protecionismo econômico, também não. Próxima questão. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança no processo de acumulação para um nível novo e superior. A produção capitalista do espaço. Harvey. A condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a associação sindical, B, a participação eleitoral, C, migração internacional, D, qualificação profissional, né? No efeito de expandir a capacidade produtiva de renovar as condições de acumulação, né? Nós temos aí realmente a qualificação profissional. Próxima questão. Eu abrangi agora umas questões sobre desemprego, tá? Questões trabalhistas. Um dos maiores problemas da atualidade é o aumento desenfreado do desemprego. O texto abaixo destaca esta situação. O desemprego é hoje um fenômeno que atinge e preocupa o mundo todo. A onda de desemprego recente não é conjuntural, ou seja, provocada por crises localizadas e temporárias, né? Desemprego conjuntural, desemprego estrutural. Está associada a mudanças estruturais na economia, daí o nome de desemprego estrutural. O desemprego manifesta-se hoje na maioria das economias, incluindo a dos países ricos. A Organização Internacional do Trabalho estima em 1 bilhão, o terço da força de trabalho mundial, o número de desempregados em todo o mundo em 1998. Desse total, 150 milhões encontram-se abertamente desempregados e entre 750 e 900 milhões estão subempregados. Pode-se compreender o desemprego estrutural em termos da internacionalização da economia associada a uma economia desaquecida que provoca ondas gigantescas de desemprego, gerando revoltas e crises institucionais. B. Ao setor de serviços que expande, provocando ondas de desemprego no setor industrial, atraindo mão de obra para este novo setor. C. Ao setor industrial que passa a produzir menos, buscando enxugar custos, provocando com isso demissões com larga escala, não. D. As novas formas de gerenciamento de produção e novas tecnologias que são inseridas no processo produtivo, eliminando empregos que não voltam. Exatamente. E ao emprego informal que cresce, já que uma parcela da população não tem condições de regularizar o seu comércio. Próxima questão. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Será um ensino escolar supérfluo no mundo das novas tecnologias? Educação e sociedade. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado no texto, né, pode ser exemplificado pelo letra A, utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção, né, B, transferência de fábricas para locais onde essas desfrutem de benefícios fiscais? Não. Sem necessidade de trabalhadores flexíveis que se adequam ao mercado de trabalho?
Sim, não, né, não é essa a questão. E D, fenômeno de desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo, exatamente. E é conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Não, letra D, né? Desemprego. Nas últimas décadas do século XX, a intensificação do uso de alta tecnologia induziu uma nova lógica de localização industrial. Os atuais espaços industriais caracterizam-se pela capacidade organizacional e tecnológica de distribuir o processo produtivo em diferentes localidades. A especialização do processo produtivo revela que, letra A, os atuais espaços industriais espalhados pelo globo utilizam muita força de trabalho qualificada e poucos trabalhadores semi-qualificados. Letra B. As novas indústrias foram instaladas considerando a abundância de mão de obra e a proximidade do mercado de consumidor. Letra C. As empresas instalaram unidades produtivas em alguns países de industrialização tardia, incentivados pela política de substituição de importações. Não. D. Criação de espaços industriais nos países terceiro mundo foi promovida pelas políticas estatais de incentivo ao consumo de países centrais. Não. E letra E. Os novos espaços industriais organizam-se em torno de fluxos de informação que reúnem e distribuem ao mesmo tempo as fases de produção, né? É exatamente esse. Então, essa é a nossa breve aulinha sobre a quarta revolução industrial. Muito obrigada e até a próxima.